Olá pessoal, tudo bom? Jorge voltando aqui com Geografia 2, na parte tocante ao relevo, como nós já havíamos começado. Nós estudamos os agentes internos do relevo, vulcanismo, abalo sísmico e os tectonismo de astrofismo. Posteriormente, nós vimos a questão dos agentes externos, como a erosão, tá? E agora é hora de nós vermos uma maior consequência dela, outra parte do relevo que nós chamamos de solos e os elementos que acontecem, tá, na superfície da Terra. Solo, ele pode ser explorado aqui para a sua origem, sua definição, sua degradação e seu aproveitamento por meio da sustentabilidade. Para você estudar solos, é interessante primeiro entender sua origem. O solo ele só pode existir a partir da formação do intemperismo. A ação do intemperismo na superfície da Terra vai criar os elementos necessários para que haja uma mutação, uma transformação na rocha. E a transformação, lembre-se, ela acontece de cima para baixo, naquilo que nós chamamos de camadas, até formarmos os solos chamados de maduros ou evoluídos. Inicialmente nós temos rocha sólida, que na sua superfície ela sofre o intemperismo. O intemperismo vai alterando a camada superficial da rocha até que vai se transformando em solo. E aí por diante, quanto mais essa alteração for profunda, maior é a quantidade de solo em relação à rocha. Na figura que nós vemos aqui nesse slide, nós temos a chamada rocha matriz, de forma inalterada, e da esquerda para a direita, nós temos dois elementos, duas figuras do chamado solo jovem, aquele que ainda sofreu pouco intemperismo, até para na terceira figura você perceber aquele solo que já sofreu um forte intemperismo. E finalmente, na quarta figura, uma imagem onde a rocha já foi muito desintegrada, muito alterada, até praticamente não existir mais rocha e termos os solos com seus níveis O, A, B e C. A partir dessa identificação dessa figura, nós podemos então entendermos como é que se dá o desenvolvimento do solo. Essa outra imagem nos mostra com mais facilidade o que nós podemos interpretar a partir dessa imagem tão característica de um vestibular. A parte que nós temos aqui, eu chamo sua atenção para essa imagem que nós temos na parte de baixo, mostra os níveis, as categorias em que o solo se desenvolve. Nós começamos da parte de cima para baixo, a superfície extrema, na crosta. É a área que nós chamamos de solo. É aquela parte que nós chamamos de nível O. O nível O é onde está localizado cerca de 20% da matéria orgânica do solo. Essa área já é o solo bem desenvolvido por causa do intemperismo. E aumentando a profundidade em direção à rocha matriz, nós temos os horizontes de natureza A, que é chamado de subsolo. Nós temos o horizonte B, que é uma área de transição, onde estão as raízes das plantas, que tem raiz de grande profundidade. Quando chove, que a água penetra no solo, é nesse horizonte B onde ela vai se localizar. Nós chamamos de zona de transição, tá? E mais profundamente nós temos o horizonte C, que é rocha pura, a rocha que ainda não foi transformada em solo. No horizonte O é onde estamos vendo aí brotar, surgir a camada superficial das plantas, como as gramíneas, por exemplo, plantio de feijão e outras culturas mais. Já o horizonte A é aquele marcado pela presença de 80% da matéria orgânica. É no horizonte O que a matéria orgânica entra em decomposição para finalmente se concentrar no horizonte chamado aqui de A, tá bom? Para você ter ideia, o horizonte O também é chamado de manta morta, justamente por onde ocorre a transformação, a putrefação e a transformação da matéria orgânica, dos restos de animais em matéria orgânica. A maior parte do fertilizante natural, da parte fértil do solo, não está no horizonte O, mas se encontra no horizonte A. Já a letra B, tá? O horizonte B, o nível B, é uma zona de transição, onde o intemperismo ainda está promovendo transformações para que a rocha se transforme em solo, tá? Água, quando vai se acumular, ela se acumula no horizonte B. Eu li, professor, uma coisa chamada de material lixiviado.
Há o material que vem proveniente da lixiviação, que é o transporte de sedimentos na superfície da terra ou a penetração deles por meio da água para as camadas mais profundas do solo, se aloja justamente nesse chamado horizonte B, tá? Pois bem, meus amigos, dando continuidade nessa nossa matéria, nós devemos saber que o solo ele apresenta grandes características físicas. Quais são suas características físicas? Cor, textura, permeabilidade e porosidade. Cor é para você saber que quanto mais escuro for o solo, mais fértil ele será, maior a presença de matéria orgânica. Quanto à textura, quanto à parte palpável, certo? Como a argila, que é um solo já mais maciço, compacto, e a areia, que é um solo mais solto, já é quanto à quantidade de partículas, de fragmentos de sua constituição. Porosidade é a quantidade, a facilidade que ele tem de permitir a absorção de nutrientes, de oxigênio ou de água, tá bom? Como fertilizantes e aí sucessivamente. Permeabilidade tem a ver com a facilidade ou não de absorver líquido. Por exemplo, um solo permeável é aquele que tem grande facilidade de absorver água, como as rochas de arenito na superfície do aquífero Guarani. Ou então, uma rocha sólida, como aquela encontrada às margens de um planalto, por exemplo, de uma rodovia, que tem mais dificuldade para permitir a penetração de algum tipo de líquido. Além das características físicas do solo, nós também podemos lembrar de seus elementos. Os elementos, você lembra, até uma brincadeira eu gosto de fazer, MMA, que são 2 M's e 2 vezes a letra A. M de matéria orgânica, M de minerais, A de água e o A de ar. O A é o que fornece oxigênio para as plantas, vitais para o desenvolvimento de qualquer ser vegetal, ou até mesmo para a transformação da rocha, tá? Por meio da erosão eólica, a modificação do relevo. A água, por meio da chuva, das correntezas de um rio, tá? Ela pode promover a alteração do relevo. Os minerais, tá? São os nutrientes para as plantas. E a matéria orgânica é o que lhe dá a maior fertilidade. São esses os 4 elementos que constituem o solo em qualquer parte onde estudarmos. Quando estudamos solo, é comum encontrarmos 2 palavras, edafologia e pedologia. Pedologia é o próprio estudo da formação do solo. Como é que aquele solo surge? Intemperismo, erosão, interferência do homem, quantos milhões de anos para se formar e assim sucessivamente. Já a edafologia tem a ver com o aproveitamento econômico do solo, por exemplo, por meio da agricultura. Foi essa a expressão que eu utilizei no slide que nós vemos agora. Ó. É o estudo do solo relacionado com o aproveitamento agrícola, ou seja, o seu aproveitamento econômico. E também a forma de estudarmos o aproveitamento sustentável do solo em qualquer área onde ele for explorado, tá? Dando continuidade ao nosso assunto, nós podemos agora entendermos de onde vem essa parte do intemperismo. Eu já falei em outra aula, então não vou me prolongar nesse tópico. O intemperismo é necessário para que provoque, por meio do intemperismo físico ou do intemperismo químico, a fragmentação, a alteração, tá, da substância da rocha, para que então ela sofra a chamada erosão. O intemperismo, principalmente o intemperismo químico, ele tem o poder de alterar a estrutura mineralógica da rocha. Pode transformar um tipo de rocha em outro, tá? E após o intemperismo, nós teremos a ação da erosão. Como eu já havia dito, os 3 tipos de intemperismo foram abordados em outra aula. Nós vamos dar continuidade agora a estudarmos as características referentes à erosão, aos métodos erosivos que ocorrem em um solo. Uma vez ocorrida a ação do intemperismo, mais uma vez fica fácil perceber no solo seus 4 níveis, suas 4 características. Temos aqui o perfil do solo na parte mais externa de todas, que é o horizonte O. Na parte mais interna, o horizonte A, que é onde se deposita, já falei, a maior parte da matéria orgânica.
A matéria B é o material sedimentado, lixiviado, que foi transportado pela água. E o horizonte C já é em contato com a rocha matriz, a rocha mãe. Rocha essa que ainda não foi alterada pelos elementos do intemperismo nem da erosão. É super importante para vocês estudar de maneira bem objetiva a classificação do solo. Para se promover a classificação do solo, é necessário levar ao aluno, ao candidato, para vestibulares e Enem, a certeza que o solo se divide em 3 categorias: origem, formação e cor. Quanto à origem, o solo pode ser eluvial ou aluvial. Eluvial é aquele solo que se formou naquele local onde foi encontrado. Ou seja, ele não sofreu transporte, ele não veio de outra região. Já o solo aluvial é aquele que foi transportado de um lugar para outro. Sabe-se que o solo aluvial, ou seja, aquele solo que você encontrou em um determinado local, teve origem em outro. Quanto à forma, os solos zonais, interzonais e azonais estão ligados, por exemplo, à ação do clima, se quente, frio, úmido ou seco, o tipo de relevo, ou então quando ele não sofre nenhum desses 2 tipos de elementos. Quando ele não é fruto de uma alteração do relevo, nem é alterado pelo clima, então aí vai ser classificado, nesse caso, como um solo de natureza azonal. Quanto à cor, ele pode ser avermelhado, ele pode ser amarelo, ele pode ser bem claro, ele pode ser escuro. A argila, por exemplo, já é um barro, já é mais ali a cor mais amarelada, mais beirando o marrom, vermelho. Nós temos a areia, que é extremamente clara. Nós temos a terra roxa, que é um solo muito fértil, veio do vulcanismo, já é bem escuro e assim sucessivamente. Agora em diante, nós vamos explorar os solos quanto a seus tipos, quanto à origem e sua maior utilidade, meus amigos, ok? Vamos lá. Solos zonais. O principal elemento formador de um solo zonal é o clima. Nesse caso, nós vamos perceber que ele será formado em um lugar onde tem mais ou menor quantidade de chuva, maior ou menor quantidade de temperatura, mais alta ou mais baixa, se há muita atuação, por exemplo, do vento, se há mais deslizamentos e assim sucessivamente. Esses solos zonais, devido à grande interferência do clima, geralmente são extremamente desenvolvidos. Todo solo bem desenvolvido é um solo maduro. Quer dizer que ele tem pouca rocha e muito solo. Quer dizer que é um solo antigo, tá? Bem desenvolvido. Solo maduro, antigo ou bem desenvolvido está ligado a essa questão da quantidade de rocha matriz pequena. Já foi muito alterada. É o caso que nós estudamos agora, que são os solos de natureza zonais. Já o latossolo, que é um solo extremamente comum no território brasileiro, solo mais comum de encontrarmos, por exemplo, na Amazônia, em parte do Nordeste, no Centro-Oeste, tá? São exemplos de solo que sofreram muita intervenção do tempo, pela maior ou menor quantidade de chuva. Outro grande exemplo de latossolo, ou melhor dizendo, de solos zonais, são a tundra, que é aquele solo presente em uma área muito gelada, temperatura extremamente baixa, como é o caso do Ártico, da região do Círculo Polar Ártico, onde o degelo faz aparecer aquela vegetação rasteira, composta de musgos e líquens, chamado tundra, na região do Ártico. Tá bom, meus amigos? Bem, dando continuidade aos nossos assuntos agora, nós vamos para a segunda parte, que é identificá-los individualmente. Fiz a introdução agora há pouco e aumentei um pouco mais as informações nessa parte que nós vemos agora. Latossolo, como nós havíamos previsto, de lugar geralmente de clima quente e úmido, como na Amazônia, tá? Bem desenvolvido, logo ele é um solo profundo e é muito rico geralmente em matéria orgânica. Uma palavra curiosa que poderia aparecer com outro termo aqui que eu botei no nosso conteúdo, um tipo de solo chamado de podisol, mas você pode ler em algum lugar chamado de podisólico. Podisol é um solo presente principalmente na zona temperada, com grande fertilidade, apesar de ter uma acidez muito elevada,
Se ele é um solo bem desenvolvido, se ele é um solo que tem muita fertilidade, tende a ser um solo de pouca rocha e muito profundo, tá? Ele é muito usado pela agricultura. Nós temos muito desse solo no Canadá, na Europa, na Rússia. Então ele é marcado por um clima temperado, por ser profundo, fértil e ácido. Isso diz. Mas como é que um solo ácido é muito usado na agricultura? Como faz aqui no centro-oeste brasileiro, por uma técnica chamada de calagem, a aplicação de calcário para diminuir a acidez desse solo. Pradaria é um solo que aqui é um solo de planície. Nós temos pradarias no Brasil que nós chamamos de pampas, tá? E nós, ao dirigirmos aos pampas do Brasil, a região da pradaria ou campo, chegamos no Rio Grande do Sul, fronteira ali com a Argentina, Uruguai, uma área de planície, um solo extremamente, geralmente, fértil, tá bom? De clima temperado e uma região que tem uma alternância muito grande de temperatura, as 4 estações bem definidas. Como é uma área de planície, ele é um solo que raso. Outro exemplo clássico de solos de natureza zonais é o desértico, marcado por um solo bem permeável, um solo solto, extremamente fino e com fragmentos extremamente pequenos. É areia, tá? E é proveniente da temperatura muito alta, em temperismo físico, em uma área onde chove muito pouco, quase não chove, chega a passar anos e anos sem cair uma só gota de água, tá bom? Então, a partir daí, nós temos uma boa definição daqueles solos chamados de zonais. Vamos agora para a camada dos intrazonais ou interzonais. Esse solo é formado não a partir do clima, mas depende do tipo de rocha que nele nós encontrarmos, tá? Por exemplo, um solo de natureza hidromórfico. Hidro, água, é aquele solo constantemente encharcado, muito encontrado em área de represa, nas margens de rios, tá? À beira-mar, sempre em uma área que esteja constantemente em contato com água. Não pode ter aquele contato intermitente, tem que ser permanente. Logo, é um solo que vai apresentar uma decomposição muito grande de matéria, tá? Então, a quantidade de matéria orgânica lá vai ser elevada, a fertilidade desse solo é muito grande, tá? E essa água vai ter um poder de escavar. Como o intemperismo químico age muito, transformando a rocha em solo, todo lugar que tem um solo hidromórfico é que o intemperismo químico atuou severamente e esse solo já começa a apresentar uma relativa profundidade, tá? Por isso aqui eu classifiquei ele como um solo de média espessura, ok? Alomórfico ou salino, que tem grande presença de sal. Isso quer dizer que é um solo de baixa fertilidade, encontrado em áreas, por exemplo, de litoral, ou aqui no sertão nordestino, ou em deserto. Lugar que chove pouco, quase de maneira nenhuma, tá? São concentradores de solo de natureza alomórfica. Grumossolo. O grumossolo é aquele solo marcado por uma espessura um pouco maior, tá? São solos marcados pela sedimentação, gerando grandes áreas de planícies, tá ok? E são solos que se formam muito em área vulcânica, por exemplo, então ele tem uma fertilidade elevada, tá? E é bem presente no território brasileiro, ok? Esse é mais um exemplo de solo de natureza interzonal. Chegamos ao final da classificação, onde encontramos o solo de natureza azonal, tá? Os solos azonais são aqueles geralmente os menos conhecidos, tá? São solos de baixa profundidade, tá? Pouco desenvolvido, tá? Por exemplo, lito. Lito quer dizer pedra, rocha. Litossolo, um solo que apresenta grande quantidade rochosa, tá? Um relevo extremamente presente, grande quantidade de pedra. Ele é pouco desenvolvido, muita rocha, pouco solo. Nesse solo, nós encontramos muito em áreas, por exemplo, do Rio de Janeiro. Esse litossolo, ele é um solo marcado por ser ligeiramente inclinado, tá? Ele tende a sofrer muito com deslizamentos em área que chove mais, tá? E a vegetação foi removida, tá ok?
Regossolo, outro exemplo encontrado em montanhas, em colinas. Aluvial, já falei no começo da aula. Aluvial é todo o solo que se formou em uma região e foi levado para outras, tá? É um solo geralmente solto e de baixa profundidade. Cambissolo, tá? É um solo incipiente. Nesse caso aí, ele vai estar já chegando na fase C, no nível C, tá? É um solo de natureza mais rochoso, mas ainda pouco desenvolvido na transição de B para C, tá? Nesses aí são solos de natureza que nós temos azonais. Solos vermelhos, escuros, são muito férteis, por causa da grande quantidade de matéria orgânica. Os claros já é justamente por ter ausência de matéria orgânica, como é o caso da areia, tá? Nós vimos também o que é erosão. A erosão é marcada pelo transporte de sedimento. O intemperismo agiu na superfície da terra, alterou e fragmentou a rocha, e o vento, a água, o ser humano tem o poder de transportá-lo para outra região. É aí que acontece a chamada erosão. Ao estudarmos a erosão, nós já vimos que ela pode ser marcada pela pluvial, que é a chuva. Eu chamei a atenção para a splash, que são as gotículas de chuva provocando erosão splash. Eólica, por meio da deflação nos desertos, em área arenosa, que joga partículas de terra, de areia contra o relevo e vai alterando, tá? Ou então a formação das falésias, com a ação da erosão eólica combinada com a erosão o quê? Marinha, erguendo aqueles paredões rochosos em área de litoral. A erosão química, provocada aí no caso pela alteração da própria estrutura molecular da rocha. Glacial, como os fiordes, em forma de V ou de U, que é quando uma rocha desliza no gelo e ela vai provocando alterações no relevo e a água do mar invade o continente. E por aquele espaço ali que adentramos no continente, nós temos uma área rasgada pela ação do relevo, é a chamada erosão de natureza glacial, tá? Para a geologia e a geografia, a erosão é um processo de natureza absolutamente o quê? Natural, é claro. O intemperismo é natural. Agora eu chamo a atenção sua para uma modalidade de erosão chamada de erosão antrópica. Então eu não devo dizer que a erosão ela é absolutamente natural, porque existe também aquela de natureza provocada pelo ser humano, que nós chamamos de erosão antrópica. Cuidado! Quando se remove a vegetação da superfície de um solo e ocorre chuva, a água vai escorrer de uma forma mais rápida, tá? E vai prejudicar a alimentação do lençol freático. Por quê? Quando a água escoa rapidamente e o solo, principalmente ligado à declividade do solo e à ausência de vegetação na superfície do mesmo, ela vai escoar rapidamente, um linguajar assim, vai correr rapidamente e não haverá penetração do solo para as camadas mais profundas de água suficiente para alimentar, por exemplo, o lençol freático. Então o desmatamento ele é cruel para provocar uma redução na quantidade de água no lençol freático e também para facilitar deslizamentos em encostas, tá bom? Então o escoamento da água está ligado a dois fatores: a declividade do terreno e a presença ou não de algum elemento que possa diminuir a velocidade da mesma, como rochas ou principalmente a vegetação, meus amigos, ok? Bem, quando você se deparar com questões que cobrem essa parte do desmatamento e da velocidade da água, ela vai tratar certamente de assuntos como lixo e viação, assuntos como vossoroca, assuntos como talvez o acúmulo de sedimento em rios, tá? Ele vai tratar de assuntos como técnicas de proteção do solo, como as curvas de nível, para evitar problemas causados pelo escoamento da água na superfície do solo. Problemas como assoreamento, sempre tratando aí numa busca de a bela prática da sustentabilidade ambiental. Essa imagem mostra aqui como a presença da vegetação é importante na camada superficial do solo. Perceba que nós temos uma área onde ainda há vegetação preservada durante uma chuva. Perceba que o volume de águas que escorre por a área um pouco anterior à imagem da vegetação é muito maior e essa área vai depositar quantidade maior de sedimentos no seu destino, bem maior do que na área que permanece arborizada, certo?
haverá maior infiltração de água no solo na área arborizada, porque a água vai escorrer lentamente, terá maior possibilidade de infiltração do solo. Nessa porção onde a água escorre sem vegetação, ela escorrerá mais rápido, carregará maior quantidade de sedimentos e poderá provocar, por exemplo, a acumulação de sedimentos numa área de menor altitude, formando uma bacia sedimentar, uma planície, tá? Ou pode simplesmente provocar um grande acúmulo de sedimento no leito de um rio, que é o famoso assoreamento. São assuntos que nós veremos a seguir. Agora nós começamos a estudarmos por meio de imagens os problemas que o solo sofre quando o homem provoca qualquer tipo de intervenção. Primeira palavra que nós temos aqui são os famosos sulcos. Sulcos, ravinas e vossoroca. Você deve ter percebido em algum lugar por onde passou essas pequenas profundidades no solo que recebem o nome de sulcos. Essa profundidade não passa de 10 centímetros. A água vai escorrendo lentamente e removendo sedimento, parte da areia, da argila, do barro, de qualquer tipo que seja o terreno, e provocando esses caminhos, como se diz no linguajar popular. Como eles têm até 10 centímetros de profundidade, recebe o nome de sulcos. Se essa profundidade começa a aumentar, aí nós já vamos encontrar o quê? As ravinas, que vão ter de 50 centímetros a 60 centímetros de profundidade para o prejuízo do próprio agricultor, que é quem mais sofre com esse tipo de coisa. Aqui nós já temos a imagem de uma ravina. Perceba que a profundidade que existe no terreno é bem maior, é bem mais perceptível do que aquela que existe nos sulcos. Quando essa profundidade se torna realmente muito prejudicial, extremamente notória, que inviabiliza, por exemplo, o pastoreio para o gado, a segurança do mesmo, a utilização, por exemplo, de tratores para arar a terra, a presença do ser humano pode ser até mesmo perigoso, porque esse buraco, essa ferida no solo, ela pode ter uma profundidade enorme. Aí nós já estamos diante não mais de um sulco, nem de uma ravina. Estamos diante de uma bossoroca ou vossoroca. Esse buraco provocado pela erosão, onde a água escorreu com muita velocidade e força, por causa da ausência da vegetação. A declividade no terreno, agravada pelo desmatamento. A água encontrou o ambiente ideal para remover o solo e deixar suas marcas mais profundas no terreno, encontrando esse elemento chamado de vossoroca. Pode ocorrer, por exemplo, que essa vossoroca, essa terra que foi removida do solo, ela certamente será levada para o destino dessas águas. Quando o relevo é inclinado, vai para essa porção mais profunda e se acumula naquela região. E muitas vezes ela é levada para dentro do córrego, do leito de um rio, para dentro de um lago, de uma lagoa, diminuindo a profundidade desses corpos hídricos. É aí o que a figura está mostrando, esses verdadeiros bancos de areia lá no meio do rio, e recebe o nome de assoreamento. O assoreamento ele traz 3 problemas graves para o rio e para a população que estiver próximo de suas margens. Primeiro, o acúmulo dessa terra, desse solo, no fundo desses corpos hídricos, o acúmulo desses sedimentos nesses corpos hídricos vai diminuir a profundidade dos mesmos. Ao menor sinal de chuva, no período das chuvas, que ao aumentar o volume de água, esse rio ele vai transbordar com mais facilidade, provocando enchentes e transbordamentos. E muitos problemas para quem mora naquela região próxima a ele. Vai diminuir também a quantidade de oxigênio na água, matando os peixes por asfixia. E vai prejudicar a navegação. É muito comum nessa região nossa quando isso acontece. E o que é que favorece o assoreamento? A remoção da vegetação que está na margem dos rios, a chamada vegetação ciliar. A mata ciliar favorece demais o escoamento desse sedimento para dentro desses corpos hídricos. Está aqui alguns exemplos que eu coloquei de como combater esses eventos que nós citamos agora há pouco, tá? Por exemplo, a rotação diária, pouso, o terraceamento, o plantio em curva de nível, a associação de culturas e o plantio de árvores e o plantio direto, a prática da silvicultura, o reflorestamento, são técnicas utilizadas com a intenção de preservar os solos, de evitar sua destruição, de evitar o prejuízo à agricultura. A agricultura usa muito desses meios
para evitar prejuízos na área de plantio. E é isso que nós vamos ver detalhadamente a partir de agora, tá? O que é rotação de área? Consiste em o agricultor deixar uma parte ou toda a área de planta em descanso. Ele não cultiva ali por um determinado período a fim de manter aquela área preservada, para recuperar os nutrientes e ficar em condições novamente de ser devidamente explorada. Pode haver também que apenas um pedaço da área agricultável fique em repouso, ou seja, em pouso, não explorada. E ele vai explorar isso em outra área, para justamente preservar o solo e evitar problemas como esse que nós vimos agora, como sulcos, ravinas, vossorocas ou até mesmo esgotamento do solo na rotação diária. Essa imagem é extremamente comum no livro de geografia, tá? Principalmente essa que está mais colorida, são chamados de terraceamento. Terraceamentos são espécies de degraus constituídos em um solo que tem muita declividade, como a encosta de um morro. O terraceamento é muito usado para quando a água da chuva escoar pela vertente, tá, de um morro, ela não sai arrastando tudo que vê pela frente, porque com esses degraus a água não conseguirá atingir a velocidade que ela escoaria, tá, na margem desse morro, se não houvesse a presença desses degraus. Então o terraceamento é a técnica de plantio em curva de nível, tá, em forma de degraus, para diminuir o poder erosivo da água que escorre nas margens dos morros, por causa da declividade. E principalmente, claro, a declividade se torna grave porque a remoção da vegetação propiciou a água escoar com uma velocidade muito maior, provocando, por exemplo, deslizamentos. Terraceamento também promove a abertura de mais espaços nas encostas dos morros para áreas onde a área disponível para plantio é pequena, tá? E aí também vai acumulando água para favorecer o plantio de culturas como chá, arroz e assim sucessivamente, tá? É combater realmente a erosão, o principal objetivo da utilização dessa técnica. Isso aqui é na Itália, onde tem plantio de azeite, tá? Aqui já é o sudeste asiático, muito usado aí para risicultura, que é o cultivo de arroz, naquela região tão densamente povoada, conhecida como formigueiro humano. Semelhante aos degraus que nós vimos agora há pouco, o terraceamento, nós temos as curvas de nível que serpenteiam pelo terreno, que tem um leve declínio, a fim de evitar que a água escoa em alta velocidade, desenterre a semente que foi plantada, remova os nutrientes da camada superficial do solo, um processo chamado lixiviação, que promova a erosão, chamada aí de erosão laminar. O que é erosão laminar? É aquela provocada pela água na superfície do solo. Então eu coloco no slide aqui, olha, tem o principal objetivo impedir o acúmulo de água na superfície do solo, tá? Para que não prejudique o plantio que foi realizado naquela área. A associação de cultura, outra maneira de proteger o solo, é você plantar ao mesmo tempo, no mesmo espaço físico, culturas diferentes, porque uma complementa a outra, tá? E elas não vão provocar a retirada dos mesmos nutrientes do solo. Então você vai colocar uma fileira de uma determinada cultura, nessa fileira uma segunda cultura, nessa terceira fileira mais uma, aí começa a repetir a sequência que você vinha plantando, para que eu consiga produzir mais no mesmo espaço físico, sem explorar tanto o solo. Se eu cultivo 2 ou 3 culturas simultaneamente, é possível que em pouco tempo eu possa dar um repouso àquela área, visto que eu já produzi 3 culturas diferentes e obtive a colheita. É uma técnica de conservação do solo, proteger contra a erosão. Plantio direto. O plantio direto é uma técnica bem simples, mas extremamente eficiente. Consiste no agricultor realizar o plantio de uma nova cultura sobre o que restou de uma colheita do plantio anterior. Ao invés de limpar todo o terreno novamente, começar o plantio, aplicar fertilizante, tá? Técnica de conservação do solo, como, por exemplo, a curva de nível, ele aproveita o que sobrou do antigo plantio para promover o quê? A decomposição desse plantio da colheita anterior vai produzir matéria orgânica. Se ele precisar usar um fertilizante, ele já usou anteriormente. Se precisar usar um pesticida, já foi usado anteriormente. Então a tendência é evitar gastos e maiores impactos ambientais àquele solo, tá? E aproveitar o máximo possível para diminuir também os gastos, certo?
Então, é aproveitando os restos vegetais, que a gente chama de resíduo vegetal, para plantar uma nova cultura, ou replantar aquilo que já foi plantado lá. Pode estar repetindo a cultura ou aplicando uma cultura diferente. E como já existem elementos da cultura, da colheita, que ficaram lá, certamente quando a água vier, por causa de uma chuva, ela não terá a mesma velocidade de escoamento. Essa técnica é muito conhecida nessa região nossa e consiste no chamado plantio direto, tá? Outra técnica criada nos Estados Unidos, que realmente ela chama muita atenção, é o afolhamento. Não misturar afolhamento com rotação de cultura. Afolhar é você fazer como está na imagem aí. Você, em cada ano, aproveita o terreno, divide ele em 3 áreas, como está aqui na figura. Tem o nome de afolhamento, porque a superfície parece a superfície da folha de uma planta, com aquelas rachadurazinhas, aqueles níveis, né, aquelas linhas que existem na folha. É a linha que vai geralmente ser a área limite para cada um dos cultivos. Perceba que aqui ele plantou 3 cultivos de uma só vez. Aveia, trigo, tá? E deixou uma área em pouso, uma área em repouso, tá? Ele pode, por exemplo, plantar aí as 3 áreas com elementos diferentes, com cultura diferente, ou sempre deixar uma área em repouso. Como foi o exemplo da figura que eu coloquei aqui. Cultiva-se 2 áreas, deixa uma descansando. Cultiva 2 mais uma. E vai fazendo uma alternância ano após ano, a fim de evitar o esgotamento do solo. Então essa divisa lembra uma folha de planta, a superfície dela, e recebe, portanto, o nome de afolhamento, tentando preservar os nutrientes do solo. Já a rotação de cultura consiste em um ano eu plantar milho, próximo ano eu mudo completamente o plantio. Eu vou plantar, por exemplo, soja. Se o clima daquele lugar permitir, no 3º ano eu planto trigo. Só no ano depois é que eu volto a plantar o primeiro elemento, no caso que eu citei, o milho. Isso é a rotação de culturas. Não misturar com afolhamento, que é deixando uma área sempre em descanso. Uma técnica que vem aumentando muito, uma prática salutar e que vem aumentando muito no Brasil, é a silvicultura. Não misturar silvicultura com reflorestamento. Se você quer preservar a floresta de um lugar, recuperar a floresta que naquele lugar um dia existiu, recuperar a questão da sustentabilidade do equilíbrio ecológico, você planta diversos tipos de árvores em um lugar para recuperar a mata daquele lugar. Você não tem interesse nenhum de removê-la após isso. Foi para repor aquilo que foi removido pelo homem, por exemplo, tá? Por uma intervenção antrópica. Quando o ser humano passa a plantar naquele lugar para explorar aquelas árvores comercialmente, aí perde a característica de reflorestamento e transforma em silvicultura. Silvicultura é o cultivo, o reflorestamento de um lugar com finalidade comercial. Se aquela árvore precisa de 3, 4, 5 anos para atingir a fase adulta, quando isso acontecer, aquele que plantou as árvores vão cortá-la e vender a madeira. Então essa é a diferença. No reflorestamento, a árvore mantém-se intacta. Já na silvicultura, ela foi plantada para ser cortada quando atingiu o ponto ideal para ser comercializada. O cultivo de eucalipto é muito comum se plantar grandes áreas de eucalipto para a produção de celulose, por exemplo, tá? Então essa é a diferença entre a silvicultura e o reflorestamento. O solo ele apresenta grande quantidade de problemas, como o que nós estamos vendo aqui, das queimadas à salinização. Primeiro que nós vamos, Brasil é um dos campeões mundiais de queimada. Isso é muito usado na coivara, quando se ateia fogo à vegetação para removê-la do lugar, a vegetação que foi arrancada, e se promover o plantio. Naquela prática de subsistência chamada de itinerante, criado pelos índios, ainda muito comum nessa região nossa, em agricultura de natureza familiar, de natureza bem provinciana, com a utilização de equipamentos rústicos, sem semente selecionada, mão de obra não é qualificada, com pouco ou nenhum capital. E o que é que acontece? Quando o fogo bate no solo, a tendência é destruir todo o humus que fica ali no horizonte O, que é a matéria orgânica, que dá a garantia de fertilidade ao solo. O fogo destrói o humus, destrói a matéria orgânica e detona a fertilidade do solo, fazendo com que o agricultor precise, em um dado momento, recomeçar o ciclo em outro local. Por isso que é chamado de itinerante ou agricultura de roça ou agricultura comercial. Tropical. Lixiviar quer dizer lavar. Lixiviação é quando a água escorre no solo
e vai retirando dele os nutrientes que estão na superfície. Essa água vai penetrar no solo e se localizar lá naquele horizonte que nós vimos, o horizonte B, onde fica o material sedimentado, lixiviado. A lixiviação ela leva a total perda da fertilidade do solo e também com a formação de vossoroca, como a imagem aí é muito clara. Literalmente é como você lavar o solo com água e retirar seus nutrientes. A lixiviação leva, por exemplo, à desertificação, à infertilidade do solo, à formação de vossoroca. Ela é a soma de dois elementos, a remoção da vegetação e a chuva escorrendo seguidamente por longos anos naquela terra que está exposta, desprotegida, tá? Outro processo, laterização. Laterizar é formar uma crosta, uma capa sobre o solo, uma casca, formada principalmente pelo acúmulo dos hidróxidos de ferro ou hidróxido de alumínio. Se você tentar plantar uma semente em um solo que passou por laterização, vai ficar difícil. É o chamado solo laterítico. Por quê? Porque há uma crosta que você vai ter que cavar, como se estivesse quebrando asfalto, até chegar na terra solta, no solo. Até perfurar essa crosta, você vai plantar, mas não vai brotar nada, porque fertilizante não penetra. A água não penetra no solo. A planta não vai conseguir brotar e se desenvolver. Então, o solo que passa por esse fenômeno, para a formação dessa crosta, dessa casca, laterização, ele tem uma cor geralmente marrom ou então avermelhada, pelo acúmulo desses dois elementos, hidróxido de ferro e hidróxido de alumínio, tá? Isso é muito comum onde tiver apenas o clima tropical, a alternância de uma estação chuvosa e de outra o quê? Seca, tá? E aí aqueles elementos que estão suspensos no ar, aquelas partículas se acumulam e aí a formação dessa capa chamada, dessa crosta chamada de laterítico, laterização. Tá aí as imagens que nos mostram como fica o solo que passa por esse processo chamado de laterização. Outro fenômeno muito comum, principalmente em área que tem desertificação, é a salinização. Salinização vem em lugar que a temperatura é muito quente, o solo promove forte evaporação da água e ficam acumulados sobre o solo os sais que compunham aquele elemento químico, tá? No caso aí, a água, tá? Então a salinização foi um exemplo bem comum disso, é o famoso Mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, dois países que faziam parte da antiga União Soviética. Marcado pela forte insolação, a água daquele lago, apesar de ser chamado Mar de Aral, é um lago, começou a evaporar e acumular na superfície do solo os sais. A água desse lago começou também a diminuir, não só pela evaporação, mas porque a União Soviética, na década de 50, promoveu o que nós chamamos de transposição de dois rios, a Murdaria e Sirdaria, usado na agricultura, principalmente para irrigar a agricultura no plantio de algodão. Diminuiu o fluxo de água, o sol inserindo drasticamente naquela área, promoveu a evaporação da água e a formação de sais. Na Bolívia tem muito isso, no sertão nordestino, parece que você pegou açúcar, sal, leite em pó e jogou sobre o solo. Fica aquela camada, aquele pó branco. Processo chamado de salinização. Tá aí a imagem, meus amigos, se não me deixa mentir, para você vai perceber. É mais comum que ele aconteça em lugar quente, próximo à linha do Equador, o que nós chamamos de zona de baixa latitude. O processo chamado de salinização. Aqui eu tenho uma imagem, você veja como é que o deslizamento acontece. A construção de casas em áreas indevidas, tá? Não há planejamento urbano, tira-se a remoção da vegetação, quando a chuva vem, encharca o solo, esse encharcado, bem úmido, se desprende da rocha e, lembra que o solo é rocha que virou, tá? Solo. Essa parte da rocha que já virou solo abastece de muita umidade, absorve muita água e aí se desprende da rocha e desce, provocando o que nós chamamos de deslizamento, o que está na figura acima. Se houver essa prática, por exemplo, do terraceamento e o plantio ocorrido nessas encostas, fatalmente isso não poderia acontecer. Aqui eu chamo sua atenção para separar o que é escorregamento e deslizamento, tá? O que é um escorregamento, que aparece às vezes nas questões de geografia? Eu deixei aqui um conceito bem simples, que é o deslizamento das encostas de barreiras devido à ocupação humana desordenada, tá?
E aí o que é que acontece? Não houve prática de terraceamento, nem curva de nível, o desmatamento associado à chuva e à ocupação humana desliza, tá? Escorrega e esse sedimento vai parar na base do morro ou da colina, tá ok? Para isso acontecer, é claro que a área tem que ser desnivelada, nós chamamos de geografia de íngreme, tá bom? E se provocado pelo homem, antrópico. Se for só por causas naturais, será chamado de deslizamento natural. Bem, meus amigos, foi o que nós tínhamos para fazer na introdução de solos. Vamos fazer o complemento na próxima aula e com a próxima aula já faremos também uma bateria de questões. Um forte abraço, meus queridos.